Não sei se você é do tempo que a gente recebia e enviava cartas pelo correio. Hoje nós recebemos compras e boletos só, né? Mas para muitos havia uma expectativa enorme para você receber cartas de pessoas amadas. O livro do Apocalipse é o resultado de algumas cartas que foram enviadas por Jesus para suas igrejas. O que ele gostaria que elas soubessem? Que recados ele enviou? Esse livro é perigoso ou ele é necessário? No programa Está Escrito, nós vamos começar a partir de agora uma nova série, Apocalipse, Esperança ou Medo. Nós vamos estudar que mensagens Jesus enviou para a sua igreja e para você. Então fica comigo porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, meu querido amigo, minha querida amiga, você que me encontra por aí e diz assim, pastor, eu acompanho, está escrito. Olha, se a gente já deu um abraço ali presencialmente, eu quero mandar um aqui para você virtualmente. Do estúdio aqui do programa Está Escrito, espero que você receba aqui esse carinho em meu nome, de toda a produção aqui, a direção desse programa que tem como objetivo levar esperança para você, tá bem? Nós estamos começando uma série nova, nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse e olha, deixo já adiantar para você, vai ser extraordinário falar desse livro tão intrigante. Apocalipse, Esperança ou Medo? O que você pode esperar desse livro? Agora, se a série é nova, olha aqui, ó, eu estou em minhas mãos com a revista Esperança que está saindo do forno, ó, cheirando quentinha, novinha. É a revista Esperança, Céu ou Inferno. É o mais novo lançamento da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo e eu quero oferecer para você. Tenho certeza que você vai amar os temas que ela traz de estudos da Palavra de Deus, vão abençoar imensamente sua vida, a sua família. Você vai entender que decisões precisa tomar para permanecer no caminho que leva ao céu, não o caminho que leva à destruição. Então, faz o seguinte, entre em contato com a gente agora mesmo. Eu tenho certeza que se você pedir essa revista, nós vamos enviar para você e a sua vida vai ser abençoada demais, tá bom? Liga agora para o telefone 0 operadora 12 2127 3121. Se você preferir, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp no número 12 98244 4449, tá bem? Eu vou agora chamar o quadro Responde Aí, Pastor. Esse quadro é tão especial, né? Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Vamos lá, começando série, a Mari vai colocar aqui a pergunta de hoje e a pergunta é: por que o sacrifício de Jesus é central para o plano de salvação? Então vamos lá, a resposta precisa ser compreendida de que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é fundamental para o plano da salvação, porque ele vai materializar o amor e a justiça de Deus. A Bíblia afirma, você deve se lembrar, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23. Ele é a chave. Então, esse verso vai destacar que, devido ao pecado, a humanidade está condenada à morte espiritual. Mas Jesus, por meio do seu sacrifício, vai oferecer a vida eterna, como se fosse um presente de Deus. Então, a necessidade de um sacrifício, ela é uma questão de justiça, porque Deus não pode ignorar o pecado, mas também é uma questão de amor, porque Ele deseja que todos tenham a oportunidade de se reconciliar com Ele. A revista Céu e Inferno vai falar sobre esse tema aqui, melhor, Céu ou Inferno, tá? Me ajuda aí, né, Mário? Obrigado, viu? Céu ou Inferno. Na lição 1, na pergunta 2, vai tratar desse tema. Olha só o que diz aqui a revista. Jesus
levou os nossos pecados na cruz, para que pudéssemos ter vida eterna. A sua morte é fundamental, porque destaca o sacrifício dele como a base da nossa salvação, demonstrando o amor e a justiça de Deus. Amor, olha só que interessante, porque não desistiu de nós, mesmo quando não merecíamos, e justiça, porque pagou com a sua morte a nossa condenação. Então veja, a expiação é a obra de Cristo que vai satisfazer a justiça de Deus através do sacrifício de Jesus. Então a penalidade do pecado foi paga, permitindo que pessoas agora sejam justificadas diante de Deus. Então essa ideia de expiação, ela está profundamente enraizada nas Escrituras, como vai aparecer lá em Isaías 53, o verso 5. Olha só o que diz, Isaías 53, o verso 5. Diz literalmente assim: Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, fomos curados. Então, o sacrifício de Cristo não apenas aborda as consequências do pecado, mas ele vai proporcionar a cura espiritual que é necessária para a nossa salvação. Ainda na revista Céu ou Inferno, na lição 1 ainda, na verdade agora a página 3, olha só o que a gente encontra. Pergunta 3, tá? Diz assim: Cristo, que não conheceu o pecado, se tornou pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A morte de Jesus possibilitou a transferência da justiça dele para nós. Cristo foi tratado como nós merecemos, para que nós pudéssemos ser tratados como ele merece. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha parte, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Que coisa interessante, né? Ele sofreu a nossa morte para que pudéssemos receber a sua vida. Vamos estender um pouquinho mais e vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E tem um verso interessante lá em Hebreus 9, 22, diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sacrifício de animais no Antigo Testamento era uma prefiguração do sacrifício de Cristo, que seria o sacrifício final, perfeito. O teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, na obra dele, O Custo do Discipulado, ele diz assim que o sacrifício de Jesus é a resposta definitiva para o desafio do pecado e é ao mesmo tempo a garantia da nossa salvação. Então, essa visão aqui ressalta que Jesus não apenas cumpre as exigências da lei, mas ele também oferece um novo caminho para que a reconciliação com Deus aconteça. Então, o sacrifício de Jesus, ele também vai redefinir a relação entre Deus e a humanidade. Olha só que interessante, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 18 e 19, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então veja, ele satisfaz a nossa justiça, aliás, ele satisfaz a justiça de Deus. Por quê? Porque ele oferece uma expiação pelos pecados da humanidade e ele agora vai redefinir a relação entre Deus e os seres humanos. Então, fica muito claro que o amor de Deus, ele se manifesta de uma forma muito suprema na entrega de Jesus. E isso se transforma na base de toda a experiência, ou melhor, a esperança cristã da salvação. Muito linda essa mensagem bíblica, essa verdade bíblica. Você pode estudar mais esse tema na lição, ou melhor, na revista Céu ou Inferno, e você pode pedir agora mesmo no telefone que vai aparecer aqui embaixo. Você pode ligar, é o 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir sem custo nenhum a sua revista, tá bom? Esse é o meu convite para você aí, meu querido amigo que assiste aqui o programa Está Escrito.
Nós estamos começando, uma nova série aqui no programa Está Escrito, Apocalipse, Esperança ou Medo. A partir de hoje, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. E esse livro aqui, ele é visto com amor por parte de alguns, mas com medo da parte de outros. E ainda tem gente que tem ódio por esse livro. Mas será que a gente precisa temer as profecias? Que lições a gente pode aprender com esse último livro da Bíblia? Então, o tema de hoje é um recado para você. Então, vá comigo ao livro do Apocalipse, capítulo 2, o verso 7, e eu quero ler com você. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O livro do Apocalipse é o resultado de algumas cartas que foram enviadas por Jesus para as suas igrejas. O que ele gostaria que elas soubessem? Que recados ele enviou? Será que esse livro ele é perigoso ou é necessário? Entre os destinatários dessas cartas está o vencedor. Você sabia disso? Mas quem que é o vencedor? Vamos atrás da definição do vencedor aqui no livro do Apocalipse. Essa palavra que nós encontramos no texto aqui, que eu li com você, a palavra vencedor, na língua grega é a palavra nikos ou nikaó. E o curioso é que ela tem a mesma origem do nome Nicodemos. E essa palavra vai aparecer 21 vezes no Novo Testamento. E dessas 21 vezes, 17 vão estar nos escritos de João. 13 vão estar no Apocalipse. João gosta do tema do vencedor. A palavra grega, nikaó, significa ser vencedor, ser vitorioso, vencer. Então, quando ela aparece na forma verbal, em movimento, verbo, a ideia presente é uma vitória contínua, ou seja, você se manter em superação, num estado de superação, você continuar vitorioso. A superação vai ser um tema recorrente dentro do livro do Apocalipse, porque a gente tem que entender, é importante a gente destacar que o vencedor, ele não é quem nunca falha. Você talvez pense, mas eu não sou vencedor porque eu falho. Não, o vencedor não é quem nunca falha, mas sim quem nunca desiste, quem persevera na fé, apesar de qualquer luta ou desafio que ele possa enfrentar. A palavra vencer, ela vai ser muito importante para o contexto do livro todo do Apocalipse, porque ela implica que a vida cristã ela é uma guerra. Não tem trégua em momento nenhum, por isso você nunca pode desanimar, você não pode desistir. Então, de acordo com João, nessa guerra, até mesmo o santo mais fraco pode ser vitorioso. Essa é a promessa para você. Quem é o vencedor no Apocalipse? De acordo com o Apocalipse, a vitória, ela não é minha, não é sua, a vitória é do Cordeiro. O livro do Apocalipse, ele é enigmático. A estrutura dele é muito sofisticada. E ele foi organizado dentro do pensamento da cultura hebraica, que é o pensamento quiástico, ou a forma de expressão do quiasma, que é a letra X do grego. O que isso significa? Que o início, preste atenção aqui, o início vai estar relacionado com o fim. E a parte mais importante é o centro. É como se fosse, para você entender melhor, é como se você fosse subir uma escada dupla, sabe, que tem 2 pés? Veja, você começa a subir por aqui, o meio é o lugar mais alto e depois você desce para esse lugar. Então veja, o ponto mais importante está aqui. O começo e o final do livro, eles vão estar sempre relacionados como se fossem a perna dessa escada. Agora, tem uma outra forma para você compreender o livro do Apocalipse. E essa forma, também é sofisticada, é você ler através da estrutura septenária. Que palavrão é esse que eu falei? São as repetições do número 7. No Apocalipse você tem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 bem-aventuranças. Ou seja, se a gente for estudar analisando estas informações, logo a gente vai perceber que o Apocalipse começa com as 7 promessas de Deus feitas aos vencedores nas cartas, ou melhor, nas 7 cartas do Apocalipse.
Agora, essas 7 promessas feitas para os vencedores vão estar baseadas na vitória do Cordeiro, que é Jesus. Isso aqui é o ponto mais extraordinário. O que o Apocalipse está dizendo? É que nós não vencemos como Jesus venceu. Nós vencemos porque Ele venceu. Vem aqui comigo para o Apocalipse 5, o verso 2. Olha só o que diz aqui, Apocalipse 5, verso 2. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora veja, o Cordeiro vence, mas, contudo, entretanto, todavia, no Apocalipse, o mal também vence. Vamos olhar mais algumas ocorrências da palavra vencer no Apocalipse. Vá comigo, capítulo 6, o verso 2. Diz assim: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Lindo, né? Esse cavaleiro aqui aponta para uma outra vitória que não a vitória do Cordeiro, mas aqui a vitória, se referindo à vitória da igreja. Mas Apocalipse 13, 11 traz uma outra perspectiva. Olha o que diz: foi-lhes dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então veja, o fato mais sombrio do Apocalipse é que ele descreve que não é somente o Cordeiro, não é somente os seus seguidores que vencem. O mal também vence. E isso assusta demais, porque a gente fica pensando, por que o mal vence? Por que isso acontece? Por que Deus permite isso? No Apocalipse, isso acontece porque existe no Apocalipse aquilo que é chamado de um passivo divino. O que é isso? Deus permite que algumas coisas aconteçam porque Ele tem planos maiores. Então, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Logo aqui no começo da série Apocalipse, esperança ou medo. Todas as vezes que você olhar e o mal aparentemente parece triunfar, no livro do Apocalipse, é porque Deus permitiu. Por um tempo. Ou seja, há um limite para as ações do mal. O texto, ele diz que a besta triunfaria por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, 3 tempos e meios. Nada mais. Aquele que colocou limites no próprio mar, ele também limita as ações do mal sobre o seu povo. E a boa notícia é que a vitória do Cordeiro, ela é absoluta, ela é plena, e é essa vitória que ele oferece para você. Agora, vamos ver de quem é a vitória final. E a vitória final no Apocalipse, ela pertence ao povo de Deus. Quer ver só? Me acompanha aqui em Apocalipse 17, o verso 14. Olha só o que diz aqui, Apocalipse 17, o verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Agora observe, e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Eu vou repetir aqui mais uma vez. Nós não fomos chamados a vencer como Cristo venceu, como o delírio dos perfeccionistas pregam aí. Nós fomos chamados a vencer porque Ele venceu. Isso aqui é graça, é dom, é um favor imerecido. O vencedor é uma condição necessária para você receber as promessas de Deus no Apocalipse. Você, ao ser vencedor, vai refletir a fidelidade, a perseverança dos crentes, mas agora na graça de Deus, não nos seus próprios méritos. E como isso fica claro no Apocalipse? Apocalipse 12, o verso 11, diz assim: eles, pois, o venceram, venceram o dragão. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Veja que extraordinário, a vitória final é do povo de Deus. Mas como isso vai acontecer? Uma promessa no Apocalipse ligada à árvore da vida. Mas para você entender isso, vamos compreender um pouco melhor algumas lições que o Apocalipse extrai da árvore da vida do Gênesis.
Veja, lá no verso que a gente leu, no início aqui, a gente percebe que aquele que vencer vai ter direito à árvore da vida, de acordo com Apocalipse 2:7. Por que a primeira promessa para o vencedor tem que estar relacionada com a árvore da vida? Por quê? Dentre tantas promessas que nós encontramos no livro do Apocalipse, por que essa é a primeira? Volta lá então em Gênesis, capítulo 3, o verso 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha só que interessante, quando o ser humano pecou, a humanidade perdeu o acesso à árvore da vida, que representa continuidade de vida para o primeiro casal. Então, nós não temos vida em nós mesmos desde aquele momento, aliás, desde sempre. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe que a árvore da vida aparece ao longo de todos os livros, do Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque desde Adão, os seus filhos, até hoje, o ser humano sonha com a possibilidade da vida eterna. Mas será que nós teremos esse direito que a gente perdeu lá atrás? Vamos entender agora um pouquinho a árvore da vida ao longo do Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, você vai encontrar a árvore da vida como sendo um ideal para a humanidade. Por exemplo, se você for lá em Provérbios, você vai perceber que a árvore da vida é uma coisa extraordinária para esse livro. Em Provérbios existem várias promessas falando do ideal de Deus para a vida humana e ligando esse ideal com a árvore da vida. Vou ler com você aqui algumas passagens em Provérbios. Primeira delas, Provérbios 3. Olha comigo o verso 13, 17 e 18. Diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam. É árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. Você viu a promessa da árvore da vida? Mas tem outra promessa em Provérbios, capítulo 11, verso 30, diz assim: O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Que lindo isso, né? Mas tem uma outra que eu quero ler com você também. Provérbios 13, o verso 12, diz assim: A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Você consegue perceber a árvore de vida simbolizando essa expectativa da vida eterna? Mas não é só Provérbios que fala isso. No livro de Ezequiel, no capítulo 47, tem um capítulo inteirinho que vai descrever a árvore da vida, a restauração de Israel. E é desse livro aqui que foram tiradas muitas lições que vão aparecer lá no Apocalipse, para nos ensinar o que é a árvore da vida. E agora eu quero ir com você para a árvore da vida no Novo Testamento. E quando a gente chega no Novo Testamento, você logo percebe, não é de estranhar, que a primeira promessa no livro do Apocalipse para os vencedores, que vence pelo sangue do Cordeiro, seja agora de novo o acesso devolvido à árvore da vida. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, em especial, nós aprendemos que as promessas para você ser um vencedor, elas não são feitas para aqueles que são melhores. Porque até mesmo uma das piores igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, também recebe uma promessa de vitória para os vencedores. Se você olhar aqui em Apocalipse 3, 21, olha o que diz: O vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Até mesmo os piores podem encontrar promessas para vencer pela graça de Deus. Mesmo aqueles que estão em pecado, Deus pode, por sua graça, torná-los vencedores. Para aqueles que estão oprimidos, castigados,
abatidos pelo pecado deste mundo, Jesus ele diz: estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está lá em João 16, o verso 33. Há muito tempo, na Grécia Antiga, uma história de coragem, de sacrifício, de vitória, ecoou através dos séculos, dando origem a uma das provas mais desafiadoras do mundo, que é a prova da maratona. Acredita-se que essa lendária maratona tem as suas raízes numa batalha chamada Batalha de Maratona, ocorrida no ano de 490 a.C. Os gregos, eles saíram para enfrentar os persas e antes de sair eles fizeram um acordo com as mulheres que ficaram, que determinava o seguinte, que se eles não voltassem no outro dia, até o meio-dia, com a notícia da vitória, as mulheres, as pessoas que ficaram lá, deveriam matar as crianças e depois se matarem, porque isso ia ser muito melhor do que elas caírem, do que as pessoas caírem nas mãos dos persas. Mas quando a batalha terminou, o relógio apontava pouco tempo para chegar ao meio-dia. Os cavalos estavam mortos e Fidípides se ofereceu como mensageiro para levar a notícia da vitória, de salvação para Atenas. E ele partiu numa corrida épica, percorrendo cerca de 42 quilômetros, desde o campo de batalha de Maratona até Atenas. A missão dele era anunciar para os cidadãos da cidade de Atenas que a vitória tinha sido conquistada sobre os persas. E aí, movido por essa urgência, ele correu com determinação feroz, impulsionado pela necessidade de entregar a notícia que poderia mudar o destino daquela cidade. E quando o relógio marcou meio-dia, as mulheres estavam prontas para matar as crianças e cometerem suicídio, mas elas viram um vulto correndo no horizonte e elas identificaram que se tratava de Fidípides, sucumbindo quase à exaustão. Ele cruzou os portões de Atenas e ele gritou: "Vitória!" E na sequência, ele morreu. Essa história de Fidípides e sua lendária corrida logo se espalhou pela Grécia e se tornou um símbolo de heroísmo, de inspiração. Você consegue entender uma lição? Você e eu, nós fomos chamados na corrida da fé. Nós não podemos e não devemos parar até que finalmente a gente cruze os portões celestiais para gritarmos: vitória! Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. É essa vitória que Cristo quer que você experimente agora. Não pelos seus méritos, não porque você tem capacidades, mas porque você confia na vitória do sangue do Cordeiro. Não vencemos como Jesus venceu, nós vencemos só porque Ele venceu. Você consegue entender isso? Confie em Jesus, se entregue a Ele. Deixa eu orar com você. Senhor, estamos te buscando em oração nesse momento porque queremos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. A mensagem do Apocalipse foi enviada para nós, para que o desejo da vitória não saia diante dos nossos olhos. Nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.